Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade tão especial que temos de estarmos mais uma vez reunidos diante dele. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 1 até o 17. Mateus 1, versículos 1 ao 17. Está aqui. Então eu vou já iniciar. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. E Perez gerou de Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém. Uma árvore genealógica, né? Muitos nomes aqui, um tanto quanto estranhos, não são populares. Se nós aqui, brasileiros, escolhêssemos alguns nomes para nossos filhos, ele geraria até bullying, porque ele é bem estranho, até a pronúncia seria diferente. Mas Mateus, o Evangelho de Mateus, ele inicia com uma comprovação da árvore genealógica do nosso Jesus Cristo. Aí o meu raciocínio é o seguinte: nós somos limitados, humanamente falando, e a probabilidade que nós temos, inclusive de quando ouvirmos de Deus uma promessa que Ele faça a nós, é imaginarmos pessoas com alguma influência, com um certo poder de decisão, e nunca improváveis desconhecidos, ocultos, nunca eles estariam na nossa lista de probabilidades.
Mas o nosso Deus trabalha de uma maneira extraordinária. Deus fez tudo certinho. Se nós lermos lá 1, 2, 3 de Gênesis, nós vamos ver a perfeição da criação do nosso Deus, e tudo o que era necessário para o homem, o Senhor proveu. Mas o homem não era satisfeito, e ele se deixou ser seduzido por Satanás. Então houve o pecado. O pecado foi instituído através de Eva e de Adão. Já nesse momento, Deus idealizou religar a sua comunhão com o homem através de Jesus Cristo. Então já havia uma promessa que da semente da mulher brotaria a redenção, e a aliança com Deus desfeita na queda, ela seria restaurada através de Jesus Cristo. Já havia uma promessa. Aí o Senhor começou a trabalhar para aquilo acontecer. Uma boa aplicação que nós temos para meditarmos um pouquinho é que Deus trabalha a longo prazo. Nós somos limitados, não é, irmãos? Humanos, imediatistas, e se pudéssemos, por permissão de Deus, dar uma olhada na nossa agenda de amanhã, nenhum aqui perderia a oportunidade, não é? Porque a curiosidade é algo fora do comum no ser humano. Deus idealizou um objetivo de restaurar a sua aliança quebrada no Éden pelo homem. Aí o Senhor então começou a escolher pessoas. Eu amo quando Jeremias diz que ele ainda estava informe no ventre e o Senhor já o havia escolhido para determinada função. Davi também, em outras palavras, ele diz que o Senhor o conhecia desde o ventre e já havia traçado um plano para que o nome do Senhor fosse glorificado na sua vida. Então Deus trabalha a longuíssimo prazo e Ele vai encaixando as peças corretamente. Esta promessa precisava cumprir, porque o nosso Deus é fiel sobre todas as coisas. Vai aí uma boa aplicação aqui também. Se o Senhor te fez promessa, mantenha-se em paz. Mantenha-se em paz. Está tudo contraditório. É impossível que a promessa se cumpra. Deus está trabalhando detalhadamente e a promessa vai cumprir. De uma maneira detalhada, profunda, como eu disse, a longuíssimo prazo, Deus começou a montar as peças daquele quebra-cabeça para trazer a redenção da humanidade. Aí já começa através de milagres. Era preparando a humanidade, o homem, para um milagre maior. Abraão e Sara, bem-sucedidos, um casal bem-sucedido em Ur dos Caldeus, fiéis ao Senhor, temente a Deus, dentro das limitações da época em que viveram, inclusive, são chamados pelo Senhor a abandonarem, a deixarem a pátria que estavam, tudo que tinham formado, porque Abraão já tinha 75 anos e Sara 65 anos. Pela medicina, impossível que eles fossem pais, impossível que Sara gerasse. Mas o Senhor chama Abraão e Sara, diz a eles que eles deixassem a terra que estavam e fossem para um lugar que o Senhor iria mostrar a eles. Abraão e Sara aceitam o desafio, saem com dúvidas, questões, alguns momentos difíceis de precipitações. Sara fica até um tanto quanto desacreditada, angustiada, escondida do anjo do Senhor, quando vem novamente anunciar que ela seria mãe de uma multidão. Abraão e Sara recebem a promessa de que seriam pai de uma grande nação.
Quem abençoasse Abraão e Sara seria abençoado. Quem amaldiçoasse também seria amaldiçoado. Mas vamos lá. 25 anos se passam de peregrinação e, como eu disse, de altos e baixos, de momentos de dúvidas. Abraão se deixa persuadir pelas dúvidas e questões de Sara, em tentar ajudar Deus a trabalhar, olhando para uma serva por nome Agar e dizendo a Abraão: olha, você vai ser pai de um filho de Agar, porque ela, humanamente falando, tem condições para tal. Nasce Ismael, o Senhor dá uma ordem para que eles separem-se, vem novamente, faz a promessa para Sara, ela se esconde, aí nasce Isaque, quando Abraão tem 100 anos e Sara 90. A descendência de Jesus Cristo, os ancestrais, já vem através de milagres. Deus já mostrando ao homem que ele faz milagres extraordinários, quebra protocolo de medicina, escolhe pessoas improváveis humanamente falando, mas cumpre os seus desígnios e projetos. Nasce Isaque. Aos 40 anos, Isaque casa-se com Rebeca. Capítulo 24 de Gênesis, é lindo o capítulo. Tendo oportunidade, eu te convido a ler. Rebeca também, pasme, é estéril. Não pode gerar, normalmente falando. Algum tempo se passa e Deus surpreende Isaque e Rebeca, e ela engravida de gêmeos e nasce Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, gêmeos, mas mesmo gêmeos, um nasce primeiro e o outro nasce depois, é óbvio. Então, mais um milagre Deus realiza na linhagem ancestral de Jesus Cristo, repleta de milagres. Mais um jovem que era improvável de ter nascido e agora não podia também gerar, porque a sua esposa tinha algumas dificuldades. Geram 2 gêmeos e a promessa de Deus novamente está aí visível, para que o povo veja que aquela família foi selecionada por Deus para um grande projeto. A tua casa foi selecionada por Deus para um grande projeto. A tua família foi selecionada por Deus para um grande projeto. Está tudo contraditório, precisa de milagre. Nós estamos na casa do Senhor que faz milagres. Imutável foi ontem, é hoje e será eternamente. A imutabilidade está nas mãos do Senhor, Ele não muda. Deus não muda, não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele fala que vai fazer, Ele já tem pré-determinado dia e hora para ser feito aquele projeto dEle. Isso nós vemos lá em Romanos, Paulo falando aos irmãos. Ele usa o que não é como se já fosse. Aleluia, calamaio, soria, vassa. Deus já enxergava Jesus Cristo. Já enxergava Jesus Cristo. A promessa já estava em pé. Mas vamos lá. Uma briga, uma contenda, desde o ventre de Rebeca entre os 2 meninos, Esaú e Jacó. Chamado por Deus, não é isento de perseguições, de contradições, de dificuldades. Não, muito pelo contrário. Ele pode sofrer agruras e terríveis decepções, mas prevalece a chamada do Senhor. Então, este problema desde o ventre da mãe, eu tenho certeza que já pode ter gerado uma certa dúvida em Isaque e em Rebeca. Obrigado. Mas como pode uma coisa dessa? Crescem, um mais amado pelo pai, outro mais amado pela mãe, continuam as resenhas, o Senhor tira o direito da primogenitura de Esaú, dá o direito da primogenitura a Jacó. Jacó é um enganador, um suplantador,
me perdoe, um 171 de primeira fila. Terrível. Nestes desentendimentos, ele precisa fugir do próprio irmão Esaú, porque um queria matar o outro. Mas chega o momento da reconciliação, e ele, no Val de Jaboque, é transformado em Israel, o povo de Deus. Deus então mostra o poder transformador na vida das pessoas. Um ex-enganador, suplantador, oportunista, torna-se herdeiro de uma grande promessa que o Senhor fizera ao seu avô e a um ancestral de Jesus Cristo. Aí nós olhamos a condição improvável da pessoa. Como pode? Como que eu posso esperar de alguém com estes predicados tão interessantes e delicados, não é? A condição dele ser usado por Deus. Eu disse que nós olhamos com os olhos humanos. Até julgamos quando não devemos. De maneira alguma nós não devemos julgar. Minha querida, você tem esta jaqueta em tom branco ou cinza claro? Eu vou me dirigir a você no nome do Senhor Deus. Deus está fazendo um milagre na tua saúde esta noite aqui. Amém? Boa parte deste peso extra é inchaço. O teu sangue, ele está decomposto, diríamos assim, comprometido. Mas o nosso Deus trabalha como hematologista a favor de você hoje, trabalha como hepatologista nas tuas condições de fígado, renal, como nefrologista. Deus também trabalha no teu emocional, que você está um tanto quanto abalada com certas situações e até desarranjos no organismo, o seu organismo, até a sua temperatura, a probabilidade dela de sentir frio e calor em espaço curto é terrível, mas a mão de Deus organiza o teu organismo esta noite, através de um milagre no teu sangue. Todos os outros órgãos são tocados, a circulação sanguínea normaliza, a sensação de inchaço e de peso nos pés desaparecem, a memória cansada e fraca também é revitalizada, renovada, e o nome do nosso Deus é glorificado na tua saúde, amém? Eu te digo na autoridade do nome de Jesus que você está sendo curada, aleluia. Louvado seja o Senhor. Quem olhasse para Jacó não iria acreditar de maneira alguma a inserção dele na linhagem de Jesus Cristo, porque o camarada era difícil. Ele enganou o irmão, foi enganado pelo sogro. Era uma vida bem difícil de se conseguir assimilar esta probabilidade. Mas vamos lá, vamos dando sequência. Então, uma família patriarcal, herdeira da promessa de Jesus Cristo na nossa vida, com situações bem improváveis e um desmantelo terrível, como diz lá o mineiro. Mas prevalecia sempre a fidelidade e a vontade de Deus. Só para concluir este pedaço, nós olhamos para as pessoas, muitas delas provocam em nós mesmos reservas, e algumas reservas são inclusive em condições de prudência. Elas provocam em nós alguns sentimentos, em muitos momentos, se não tomarmos cuidado, de repulsa. Podem nos magoar, nos machucar. E nós colocamos a última da fila na condição de Deus fazer uma transformação ou de usar. Mas o mesmo Senhor que transformou Jacó em Israel e nos fez herdeiros desta promessa, está conosco ainda para fazer qualquer mudança necessária. Houve da parte de Jacó uma abertura do coração, porque Deus não é invasivo para essa transformação.
Mas tudo conduzido pelo Espírito Santo de Deus também, porque não há quem resista à voz do Espírito. Mas não dá oportunidade a Deus trabalhar. Continue orando, porque o Espírito de Deus vai batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, desfazendo muralhas de coração de pedra, transformando em coração de carne e cumprindo projetos, ouvindo oração e trazendo respostas. Mas aí continua a geração de Jesus Cristo, como nós acabamos de ler. Aí nós olhamos para um momento interessante do povo de Deus. Quando eles tomam posse da terra prometida, depois de 430 anos de servidão no Egito, também de uma maneira miraculosa, herdam a terra prometida. Josué, na terra prometida, torna-se o líder deste povo para efetivar a promessa de Deus e instituir Israel, até então peregrino, o que o Senhor havia dito a Abraão. Até então peregrino, agora se instituiria com um local específico, com possibilidades de adoração a Deus, que seria no tabernáculo, tudo Deus preparando de uma maneira bem detalhada, e como eu disse, colocando as pedras do quebra-cabeça certinho no lugar. Josué pede para que espias vão dar uma olhadinha em Jericó, porque eles precisavam tomar posse da cidade. Raabe, uma prostituta, esconde estes espias para não serem mortos na sua casa. Ela está, inclusive, na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Uma mulher prostituta. Se hoje, com toda a tecnologia, com leis que protegem e com mente mais aberta, isto é uma profissão, ainda existe discriminação para quem tem este comportamento, e ele não é aprovado por Deus, mas o Senhor também transforma. Para quem tem esse comportamento, ainda existe obstáculos, discriminação no meio da sociedade, descrédito, imagine na época. E os espias, o que não poderia ser causado na sociedade, que espias foram escondidos por uma mulher, me perdoe, da vida. Mas foi o que Deus preparou para aqueles espias, porque havia um projeto de Deus na vida de Raabe. Em alguns momentos nós vamos até o Senhor, em outros ele vem até a nossa casa. Isso é forte. O Senhor foi até a casa de Raabe, dando a ela a oportunidade de mudar a história dela, a história da família dela, e ser inserida na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, e também entre os ancestrais de Jesus Cristo. Então, entre os ancestrais de Jesus Cristo, uma mulher rejeitada pela sociedade. Deus já mostrando de forma profética, vem aí um com o poder de transformar qualquer problema, qualquer vida, qualquer vício, de qualquer pecado, de nichos da sociedade considerados verdadeiros lixos, reprováveis, abandonados, desprezíveis. O Senhor levanta pessoas e faz uma grande obra e coloca ela inserida na galeria de pessoas respeitadas. Raabe, a improvável. O que eu estava dizendo? A genealogia de Jesus vai nos conduzindo a acreditar no seu poder. No seu poder. Aqui, minha querida, Deus vai dar paz na mente da senhora esta noite aqui. Me entendeu? Não estou subestimando a sua capacidade, de forma nenhuma.
Deus vai dar paz na cabecinha da senhora hoje. A senhora pensa trilhões de coisas ao mesmo tempo, muda de projetos porque parece que Deus não está ouvindo a sua oração rápido como precisava. Passa por momentos de angústias internas em algum instante, parece que vai enlouquecer. Mas a mão de Deus está estendida com calma na tua cabeça hoje, dando saúde ao teu sono, ele é totalmente descontrolado, dando saúde à internamente, trazendo paz, equilíbrio, e a senhora não vai tão facilmente mudar os focos, até na oração. Começa a orar de manhã, Deus, faça assim. Aí as coisas viram de ponta cabeça. Não, o Senhor pode fazer de outro jeito, porque de outro jeito também tem como ser resolvido algumas causas. E a maioria delas envolve condições de família. Mas a mão do Senhor estendeu-se sobre a tua cabeça, trouxe paz, tranquilidade, e muitos oceanos, a irmã vai enxergar que são só copinhos de água. São mais simples de serem resolvidos do que se poderia imaginar. E o nome do nosso Deus será louvado, envergonhando forças do mal. Amém. Quem olhasse para Raabe poderia acreditar no futuro que Deus tinha para ela? Eu cresci na igreja e cantávamos assim: hoje o mais popular é: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas na minha época do Zenta, nós cantávamos: sei, porém, que é o meu Senhor quem domina o amanhecer. Há também um verso no Salmo 30 que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mudou-se por completo a história de Raabe. E ela foi inserida entre aqueles que foram ancestrais de Jesus Cristo. Outra coisa interessante: Belém, terra do pão, a cidade onde nasceria Jesus Cristo, passou por prova. Eu não disse que estando com Jesus não há isenção de provas e lutas, mas há convicção de que Ele está conosco e que a vitória é garantida? Belém, terra do pão, atravessou um momento difícil, houve fome. Uma família, Elimeleque, Noemi, saem e vão buscar refúgio em Moabe. Os seus filhos se casam, e o que acontece? Morre Elimeleque, os 2 filhos, ficam 3 viúvas. Não havia pensão de INSS na época, e também algumas restrições discriminatórias, inclusive, a esta condição de viuvez que elas passavam. Noemi, Ruth e Orfa. Noemi, olhando para aquilo, reacende a fé. Talvez a decisão do esposo dela não seria a mesma que ela tomaria, mas a subordinação, o respeito, a cumplicidade, pela conduta de Noemi, nós vemos que falou mais alto, e ela acompanhou o esposo. O que acontece agora? Noemi resolve voltar para a sua terra. Ela olha para as 2 noras e diz assim: olha, decidam a vida de vocês, reconhecendo que as noras não tinham que acompanhá-la. Orfa volta para a sua família, mas pasme, Ruth, uma moabita. Os moabitas também têm uma origem bem estranha. Sabe quem eram os moabitas? Filho das filhas de uma das filhas de Ló, com o próprio pai. Então, filhos de um incesto, reprovado por Deus. Ruth era uma moabita, descendente, então,
deste povo que carregava essa marca ou essa mancha. Irmãos, isto é sério. Mas Ruth diz a Noemi: olha, eu vou te acompanhar. Onde você for, eu vou. É um dos versos mais lindos, está lá no primeiro capítulo de Ruth. Onde quer que tu fores, irei. Onde repousares a tua cabeça, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Os moabitas não professavam a fé no Deus de Noemi. Eles adoravam, inclusive, tinham uma forma de adoração das piores. Eles adoravam a Moloque. E também outras mais entidades que falavam que eram deuses lá. Mas Ruth aproveita a oportunidade e diz: onde você for, eu vou. E acompanha Noemi. Chegando lá, havia uma lei da remissão. Boaz redime Ruth. E Ruth, pasme, a moabita, também é inserida na linhagem de Jesus Cristo. A originalidade de Ruth, jamais alguém imaginaria que um dos moabitas poderia ser ancestral de Jesus, mas o poder perdoador. Outra coisa, Ruth não era culpada da falha dos seus patriarcas. E Ruth aproveitou a oportunidade de seguir a sogra, enfrentar o escuro. Por quê? Porque ela confiou no Senhor. Ruth foi inserida. E nós acabamos de ver. Ruth torna-se também uma das principais ancestrais de Davi. Ela gera Obed, avô de Davi. Obed gera Jessé, o pai de Davi. O homem a quem Deus escolheu e disse que ele era segundo o seu coração. Um dos personagens mais extraordinários do Velho Testamento. E nele torna-se mais explícita a raiz messiânica que Jesus viria para redimir a humanidade. Mas a sua avó jamais poderia alguém imaginar que ela seria inserida entre os ancestrais de Jesus. O teu dia de ontem não é obstáculo para Deus fazer uma grande obra. As tuas referências familiares, o que aconteceu com seus familiares, com a sua família, a maneira pela qual você nasceu, por tudo que passou, não é obstáculo para projeto de Deus. Deus tem projeto, Ele alinha as coisas e monta o quebra-cabeça e cumpre o projeto dele. Então fique em paz. Fique em paz. Davi gera Salomão. Quem foi a mãe de Salomão? Betseba. Uma mulher casada com um dos homens que serviam no exército de Davi, e que no momento em que os homens saem para a batalha, e Davi fica ocioso, a ociosidade é um perigo, uma artimanha maligna terrível. Por isso que é sempre bom a mente ocupada. É sempre bom cumprir todos os nossos deveres e obrigações. Nunca ficarmos vulneráveis a nenhum prato do mal. Nunca confiarmos demais em nós mesmos. Sempre sermos dependentes de Deus. Porque Betseba vai banhar-se no palácio. Davi não sai para a batalha e vai dar uma voltinha na sacada do palácio. Vê Betseba, deseja Betseba, usa a sua posição real para mandar buscar Betseba. Ela gera, o primeiro filho vem a óbito, o segundo, Salomão,
para completar, Davi torna-se um assassino, porque ele manda o exército Joabe armar uma cilada para Urias. Urias morre numa batalha. Betseba continua com Davi. O segundo filho é Salomão. Então, o que aconteceu aqui? Uma traição, um adultério, tudo reprovado por Deus, que fique bem claro aqui. Por isso que eu disse que a ociosidade é uma artimanha maligna. Então não deixe a sua mente sem trabalhar. Ore bastante, procure comunhão com o Senhor, e ela que seja cada dia mais intensa, para fugir das armadilhas satânicas. Porque a Bíblia nos diz que quem estiver em pé, ore para não cair. E nunca se sinta super-homem nem mulher maravilha, porque nós estamos diante de Davi, um homem segundo o coração de Deus, com grandes e grandes experiências e batalhas. Um dos principais ancestrais do Messias, Jesus. Nossos pecados. Vem Salomão. Salomão, o homem mais sábio que já houve na terra. Depois, antes dele, não houve, e depois não haverá, porque foi uma promessa intrínseca que Deus imperativamente determinou a ele, porque ele disse ao Senhor, no momento de oração em que ele conduziria o povo que seu pai deixou a herança, construiria o templo, ele disse ao Senhor que o Senhor desse a ele sabedoria. Deus se admirou com aquilo. E disse a ele, olha, antes não houve, depois não haverá. Salomão foi um homem sábio. Infelizmente, ele não soube usar a sabedoria para ele mesmo. Cometeu inúmeras falhas. Mas estas condições também não invalidaram o projeto de Deus de trazer Jesus Cristo. Salomão está aqui, inserido na genealogia de Jesus. Foi pai de Roboão, um divisor, dividiu o povo, sul e norte, 10 tribos para o norte, 2 para o sul, Judá e Benjamim para o sul, de Judá viria a redenção, e as outras 10 para o norte. Sabe por quê? Porque ele quis ser ditador, impor impostos altíssimos para o povo. Jeroboão se rebela, há uma divisão. Então Roboão provocou uma ruptura no povo de Deus, que por algum tempo iriam ser inimigos, depois sofreriam 70 anos de cativeiro, o templo em Jerusalém seria destruído pela imprudência de Roboão de não ouvir conselhos corretos, contrários ao pensamento. Uma das maiores qualidades do homem é ouvir o que contraria o seu pensamento e analisar. Sabia? Quando eu tenho razão em tudo, eu estou num caminho sem volta. Agora, quando eu procuro ouvir conselhos contrários ao que eu penso e imagino, eu posso descobrir caminhos melhores para a minha vida. Isso é seríssimo. Mas Roboão não pensou assim e causou uma divisão terrível. Entre estes reis, Manassés, também um homem com uma conduta terrível. Amon, o seu filho, com uma conduta terrível. Agora, o que me chama a atenção, esses tinham uma história, não é? E entre altos e baixos, feio e bonito, tinham uma história. Deixaram o nome registrado na história, e nós sabemos qual foi a participação. Mas dos versos 13 ao 15, nós vemos pessoas comuns que não é nos trazido a história, a proporção de história de vida que tiveram,
Então eram mais do que improváveis, mas foram inseridos na genealogia de Jesus Cristo. Aí eu fico imaginando que para eu chegar e dar saltos altos, eu preciso de influência, ou de pessoas com influência, que me ajudem, do tal do QI. Deus tem instrumentos, sim, mas alguns instrumentos são os menos improváveis possíveis. São pessoas totalmente comuns que você olharia e não daria atenção ou acreditaria que ela seria um grande instrumento de Deus para a sua história. E foram. Na minha jornada de pregação, a misericórdia de Deus já me levou em locais que eu olhei e disse assim: como eu cheguei aqui, meu Deus? Até hoje, quase 30 anos, desde 2000, 25 então, né? 25 anos, que mensalmente houve uma interrupção de 7 anos, porque eu morei fora do estado de São Paulo. Mas mesmo assim, quando estava em São Paulo visitando a família, 1 ou 2 vezes eu estive na cidade. Até hoje eu vou em Guaratinguetá ministrar. Tenho amigos lá, manos, verdadeiramente estão no meu coração. Eu amo de coração. Pessoas que eu sei que eu posso contar em oração. Mas sabe como eu cheguei lá? Pregando numa imobiliária falida, em que o irmão não tinha dinheiro para comprar o pão do outro dia, porque estava passando um momento difícil, entre erros e falhas também, falido, com petição judicial, tudo sendo levado até cadeira para saldar dívidas. Aí ele foi se humilhar diante do Senhor, fazer uma campanha de oração. Deus restaurou a vida financeira dele e trouxe a ele prosperidade novamente. Mas entre estes, estava lá uma pessoa absolutamente simples, que passou o meu contato para um pastor, e que este pastor passou o contato para outro, e eu cheguei. E estou até hoje em outros locais também, irmãos, improváveis no meio do povo. Que aí aquele que é orgulhoso, ou se acha melhor, aqui ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais diante de Deus. E uma coisa eu tenho que te dizer: a quem mais foi dado, dele mais vai ser cobrado. Então, a matemática de Deus, ela é invertida. Pessoas aqui, olha, do 13 ao 15. Azor gerou Zadok. Nós não sabemos quem foi este Azor, a não ser que ele é ancestral de Jesus Cristo, o nome do pai dele. Mas a história, não sabemos. Esse Sadoc não é Zadok. Zadok foi um excelente músico na época de Davi. Esse aqui é Sadoc. Nós não sabemos quem foi. Sabemos que ele foi filho de Azor. Aquim, o filho de Sadoc, também nós não sabemos quem foi. Mas eles foram importantes, porque deles veio José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. São pessoas que passam aí no centro. Você olha lá, eu estive numa loja, não vou fazer propaganda dela, numa loja na 25 de março, com a minha menina, para apresentar a 25 de março para ela. É até um ponto turístico, né? Nós subimos para tomar um café no 9º andar, e é toda de vidro a sacada, você vê a 25 de março todinha. Você olha de lá, não consegue contar. É aquele trânsito terrível. Todos ali têm o DNA de Deus, porque foram feitos à imagem e semelhança. Todos ali, o Senhor sabe o nome, o dia do nascimento e o dia que vai morrer, irmão, isso é sério.
E todos ali Deus tem um projeto. E às vezes alguns você vai olhar, ele é um improvável. Aquele ali. Eu estive pregando outro dia, numa outra igreja. Cadeiras comuns assim também, fora de São Paulo. Pessoas comuns. Deus mandou eu me dirigir a uma pessoa, eu me dirigi e disse que o Senhor fazia um movimento de saúde. Quando nós fomos tomar um café no gabinete, o pastor disse para mim, aquela família que você direcionou-se a ela, lembra? Lembro. É a mais rica da cidade. Mas quem olhasse e que gostaria de julgar pela aparência, me perdoe, eu não vim aqui doutrinar e nem muito menos agredir ninguém. Pela etiquetinha talvez da camiseta ou da camisa, jamais poderia imaginar. Mas eles são ainda os mais próximos de prósperos de toda a cidade, mas absolutamente comuns, sentado na cadeira de plástico, cultuando e adorando ao Senhor. Então, se fosse julgar pela aparência, se eu fizesse assim, eu poderia ter me decepcionado e muito. Mas Deus não faz. Eles não têm uma história detalhada contada, como nós ouvimos a história de Ruth, como nós ouvimos parte da história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Salomão, de Davi. Eles não têm. E é muito bom você ter noção da sua história de vida, da sua árvore genealógica, é muito bom. Você não vai achar só características externas. Olha, ele parece com o avô paterno, com a avó materna. Não. Você vai achar características no comportamento também, porque eles também são herdados pelas referências. Você vai achar também. Então é muito bom você ter noção da sua árvore genealógica. Eu olho e vejo, muito do meu comportamento é da minha mãe, era igualzinho. O temperamento. Aí eu olho para minhas meninas e vejo também, uma consegue ser mais discreta impossível, porque a minha esposa é a mãe da discrição. A outra é um pouco mais espontânea. Aí eu olho e digo, não herdou isso de mim e da mãe, porque eu também não sou. Pela condição que eu enfrento, então parece que eu não sou tão tímido, mas também eu tenho certas reservas. Mas a outra que está aqui comigo, desceu, pega na mão da irmã e vai. Claro que a gente instrui e sabe onde está colocando os pés. Vai com a irmã, assiste aula, chega, conta. A mais velha, talvez não iria jamais, mas não é por descaso, é o temperamento. Aí eu olho as heranças, é muito bom. Aí quando nós olhamos a herança genealógica de Jesus, que está conosco hoje, e que continua perdoando, salvando, e como diz Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí nós vemos a fidelidade do Senhor, os improváveis sendo usados por Deus. Que Deus nos alcance, que Deus nos alcance. Que Deus nos alcance e que nós tenhamos estas convicções e que os projetos de Deus para conosco jamais sejam motivos de dúvida, de questões, mas que sejamos estáveis, seguros. Ele usa as coisas que não são para aniquilar as coisas que são, como diz Paulo em Coríntios, então fique em paz. Olhe para a sua família com um olhar de expectativa de vitória. Olhe para a sua família e saiba, Deus tem um projeto, acredite. Tenha fé, segurança, porque Ele é transformador. Jesus continua transformando. E Ele é conosco esta noite para transformar.
É só abrir o coração que Jesus quer entrar para transformar a sua vida, transformar a sua casa, fazer coisas especiais, te inserir agora como herdeiro e co-herdeiro dele, porque agora o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui de passagem. É momentâneo. Para isso, eu devo estar preparado. Renunciar diariamente qualquer proposta do mal. Ser vencedor com as armas espirituais que o Senhor nos deixou. Declarar que em Jesus Cristo nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Ter a convicção, eu posso todas as coisas em Jesus, porque Ele me fortalece. Mas o contexto todo de Filipenses 4, Paulo dizia, eu sei ter como eu sei não ter, porque em todos os momentos Ele está do meu lado, e Ele me fortalece e diz, eu estou contigo, e a vitória é garantida. Aleluia! Eu posso estar pregando agora para pessoas que amanhã o Senhor realizará projetos extraordinários. Eu também sou um projeto de Deus extraordinário, impensável, improvável, mas o Senhor fez uma grande obra e por isso que eu estou aqui para dizer, Jesus faz obras maravilhosas, transforma. Mesmo que parece em algum instante que vamos perder, não, é projeto. Mesmo que tenha hora que você olha e diz assim, mas não tem saída. Eu olho para frente, eu olho para a direita, eu olho para a esquerda, não posso voltar atrás. Não tem saída. Ele abre a porta e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre. Ele está diante de nós e diz, venha que eu estou do teu lado, para te dar vitória. Que Deus nos alcance, meus irmãos. Que Deus nos alcance. Aleluia. Que Deus nos alcance. Deus me mostra agendas. Algumas já preenchidas e outras como desafios. As que estão preenchidas, Deus não expõe pessoas, e eu não estou dizendo que você tem pecado, porque aí começaria por mim os meus aqui. As preenchidas, elas têm muitas lacunas, alguns momentos, rabiscos incompreensíveis. As que estão para serem preenchidas, elas te amedrontam, causam angústias e aflições terríveis também, ou seja, nos últimos 2 anos, tu tens vivido uma guerra interna espiritual com projetos de Deus na sua história, inimaginável. Você tem picos de euforias, de alegrias e picos lá embaixo, depressivo, angustiado, questionando e olhando para o céu. Decepções com pessoas fora de cogitação na imaginação alheia. Mas ao mesmo tempo você tem forças internas sobrenaturais, que vêm do céu, que é o Espírito de Deus, é óbvio, e que te empurram. Mas mesmo os empurrões são as agendas novas, os tempos que estão por vir. Eles amedrontam e trazem os questionamentos pelos rabiscos, mas a mão do nosso Deus está estendida a teu favor esta noite aqui. Deus vai trabalhar no teu intelecto, Deus vai trabalhar no teu psique, Deus vai trabalhar nas tuas emoções. Elas afloram com facilidade e elas são propensas a instantes depressivos. Deus vai trabalhar nestas emoções. O Senhor vai trazer um equilíbrio muito extraordinário. E os dias que estão por vir serão dias de cumprimento de promessas grandes. E os rabiscos serão esquecidos, não serão mais comentados, porque é um tal de falarem dos rabiscos. Deus vai fazer com que não sejam mais comentados. Deus vai dar uma ordem. Veja bem, Deus não expõe pessoas. Eu não estou dizendo que os seus rabiscos são pecados, não.
Eu acabei de dizer, se Deus fosse falar de pecado, pense se eu estaria aqui. Os rabiscos dos deslizes, das situações difíceis, eles serão esquecidos. Deus não permitirá mais que sejam propagados ou que sirvam de obstáculo para as novas agendas. E o nome do nosso Deus será exaltado na tua história. Há um movimento de Deus hoje nas tuas funções pulmonares. Eu contemplo daqui como se fosse agulhas. Elas passam entre as tuas fibras pulmonares. Elas passam e elas dão às fibras pulmonares condições da elasticidade dela acomodar melhor o teu pulmão. Então, as dificuldades respiratórias que surgem, o mal-estar nas costas, como uma sensação de canseira, e eu me dirijo a um moço novo com porte atleta, mas estas condições que são sequelas, você é um milagre. Em respirar, você é um milagre. Você é um milagre de Deus fechar a sepultura quando criança, e tudo envolvendo condições respiratórias. Você é um milagre de Deus ter te guardado na pandemia. Você é um verdadeiro milagre. Mas hoje a mão de Deus se estende nas tuas fibras pulmonares. Elas serão acomodadas melhor. A sucção de ar na quantidade será exata. O teu coração não vai mais sentir dificuldade do bombeamento sanguíneo, você vai voltar à saúde completa, e o nome do nosso Deus será exaltado. Para que estas agendas novas sejam cumpridas, Deus te abençoará sobremaneira nas agendas espirituais e também na tua vida pessoal. Deus abrirá as comportas do céu para contrariar os inimigos e os rabiscos dos dias passados. Amém. Que Deus nos alcance, meus irmãos. Que Deus nos alcance. Aqui, minha querida, com a roupa vermelha. Isto. Primeiro, o Senhor me mostra uma claridade forte. Aqui assim, olha. Um pouquinho acima do olho, em toda a região aqui do tampão da cabeça, diríamos assim. Uma claridade bem forte. Esta claridade forte irradia luz em toda a condição neurológica e oxigenal da tua cabeça. Jesus está curando a condição neurológica e oxigenal da tua cabeça hoje. Então, a sensação de vertigem, a tontura, as pontadas aqui assim, e agora em algum momento elas já estão afetando até os nervos ópticos, já dói e arde o olho. Todas elas desaparecem agora nesta claridade que vem do céu e traz cura. E ela desinflama os nervos e dá oxigenação e circulação sanguínea normal. Então a tontura vai sumir, o mal-estar também, dá até boca seca, amarga, parece que tem até sangue. Ou seja, Deus tem te dado livramentos de AVC, Ele não assusta, mas Ele tem te dado livramentos de AVC. Hoje Ele vai te tirar do livramento e vai te colocar na fila dos curados, e o nome do nosso Deus será exaltado. Boa parte de toda esta condição, amém, estas palmas louvam ao Senhor. Boa parte de toda esta condição, minha querida, é de cunho emocional, de guerras. Deus me diz que tu estás sozinha, como se houvesse só uma coluna para segurar todo este prédio. É assim que a irmã é, sozinha para segurar na oração toda a família. E o rebuliço lá está girando daqui para colar, e a irmã sozinha. Então já enfraqueceu as emoções, e isto atacou o físico. Mas o mesmo Deus que te curou fisicamente normaliza e acalma as tuas emoções, e manda te dizer que Ele vai entrar como general no meio dos teus, vai realizar uma grande obra de condição espiritual, e o Senhor será exaltado nisto aí. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ali, meu querido, lá, o último lá na parede, encostado, faça isto. Eu me dirijo a um grande sonhador, arrojado,
corajoso, destemido, com o perdão da palavra não vai ser expositiva, e por conta de toda esse temperamento forte, às vezes um tanto quanto precipitado. E outra coisa, nós julgamos as pessoas nas ações que podem ter, de acordo com as que nós teríamos, mesmo que elas estejam no subconsciente e que não sejam ações que seriam boas. Então nós temos medo, porque, eu agiria desse jeito, porque nós nos conhecemos. Mas eu quero te dizer uma coisa, as muitas decepções que você tem, profissionalmente falando, financeiramente falando, é porque você trabalha de uma forma honesta, então você pensa que todos trabalhariam também de maneira honesta. Aí está sempre andando em círculo, andando em círculo, andando em círculo, já afetado também emocionalmente, já com dificuldades de se concentrar, de dormir, vivendo tensões de preocupações, aflições, que é sofrer antecipadamente, aflições terríveis. Mas o nosso Deus está chegando aí pertinho de você. Ele vai acalmar. E o Senhor manda eu dizer a você, não será no 57º dia, que fique isso bem claro, está sendo gravado, inclusive, não será no 57º dia. Mas o Senhor manda eu te dizer, diga a Ele, para Ele observar bem os próximos 57 dias. A maneira mais sutil que Deus vai trabalhar com os sinais. E passando o período, que não será no 58º que eu estou dizendo, pode até ser. Passando este período, aí você vai ver portas abertas, ressarcimento de prejuízos, e o nome do Senhor Jeová engrandecido na sua história. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Que Deus e Jesus Cristo possa nos alcançar, e que nós saiamos daqui despreocupados com a possível história ruim que tenhamos tido ou que estejamos enxergando, mas sim confiando que Deus é o que transforma, como acabou de nos dizer aqui a palavra. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.